Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Estamos aqui, pessoal, mais uma vez com este assunto maravilhoso sobre regência, pessoal. Então, esta é a segunda teleaula de regência. E desta feita, pessoal, eu vou comentar a regência em alguns verbos, ok, pessoal? Então, todas essas teleaulas que eu estou dando agora, eu estou dando de acordo com os verbos, ok? Mostrando alguns verbos, tá? Como usar cada verbo, como falar aquele verbo, ok? Então, sem mais delongas, eu espero que você se inscreva no canal, ative o sininho, dê aquela força aqui ao amigo, tá? Que Deus abençoe a cada um. Então, vamos direto ao ponto. Então, pessoal, aqui eu vou analisar o verbo custar com a regência, ok? Então, cada verbo que eu vou falando aqui, tá? Eu vou comentar sobre o verbo, como usá-lo, tal, e como fazer aquele verbo, e vou falar sobre os termos regentes, termo regido, tá? O verbo transitivo, tá? Tudo isso, objeto direto, indireto, tudo isso aí, ok? Quando este verbo está empregado no sentido de ser custoso, ser difícil, o verbo custar pede complemento com a preposição a e oração infinita, que funciona como o sujeito de custar. Então, pessoal, primeiro, o que é uma oração infinita? O que é uma oração infinita? Muita gente não sabe o que é uma oração infinita. Uma oração infinita é quando eu lanço um verbo no infinitivo e coloco um complemento nesse verbo infinitivo. Por exemplo, se eu falar assim, custa-me aceitar o seu argumento. Então, quando eu falo assim, custa-me aceitar o seu argumento, o sujeito aí, no caso aí, é aceitar o seu argumento. Por quê? Custa-me aceitar o seu argumento. Então, nesse caso aí, a oração infinita é esta parte, aceitar o seu argumento. Ok, pessoal? Então aí é uma oração infinita. Muita gente não sabe o que é uma oração infinita. A oração infinita é justamente isso. Ok? Então temos aqui um exemplo. Aliás, dois, tá? Custou ao paciente aceitar o tratamento. O que é aqui que está falando? Custou. Custou é uma forma custosa, uma forma assim, demorou. Demorou ao paciente aceitar o tratamento. É a mesma coisa, pessoal. Custou ao paciente aceitar o tratamento. Então, o paciente, não quis aceitar o tratamento. Muitas vezes é o seguinte, ele não concorda com aquele tipo de tratamento. Tá entendendo, pessoal? Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso aí, porque todo mundo sabe, às vezes você chega no hospital, tem gente que não aceita aquele tipo de remédio, não aceita aquela situação. Então, isso, olha, eu não quero esse tratamento, eu quero ir para casa. Pronto, aí o médico aceita, assine aqui o termo de responsabilidade e vai embora. Então, é isso aí. Custou ao paciente aceitar o tratamento. E muitas vezes, por tanta conversa que tem lá, tal, isso e aquilo, então alguém convence aquele paciente e ele aceita. Então, é esse caso. Custou ao paciente aceitar o tratamento. Então, temos aqui, aceitar o tratamento é o sujeito da frase, ok? É o sujeito da frase. O sujeito da frase. Então, temos aqui o verbo custou, que é um verbo transitivo indireto, ok? E temos aqui ao paciente, objeto indireto.
Aí muitas vezes você diz, mas rapaz, e esse aceitar o tratamento? Aceitar o tratamento, pessoal, não é um complemento. Tá entendendo? Por que não é um complemento? Porque o sujeito, ele é a parte principal de um verbo, de uma frase, de uma oração, perdoe-me, pessoal, de uma frase, de uma oração. Por quê? Sem o sujeito não existe frase, não existe oração, tá? Sem o sujeito não existe. Embora que exista um sujeito oculto em uma frase, mas ele não deixa de estar lá, ok, pessoal? O sujeito não deixa de estar lá. Ele é um sujeito oculto, mas alguém sabe que alguém está fazendo tal coisa. Então é isso aí, pessoal. Então aqui é o sujeito, não tem nada de complemento. O complemento aqui é o quê? Ao paciente. Então, porque se eu falar, custou aceitar o tratamento. Aí eu pergunto, custou aceitar o tratamento? Quem custou? O paciente. Alguém custou aceitar o tratamento, ok? Então, no caso aqui, pessoal, esse é o sujeito, aceitar o tratamento. É o sujeito desta frase, ok? Aceitar o tratamento. Custou ao paciente, que é o complemento, ok? Objeto indireto, por quê? Porque custou é um verbo transitivo indireto. Então, se o verbo custou é um verbo transitivo indireto, então o complemento tem que ser um objeto indireto. Mas por que é um objeto indireto? Porque segue com uma preposição, ok? Complemento com preposição. E a mesma coisa aqui. O verbo custar, ele está exigindo um complemento com preposição. Ok, pessoal? Então temos aqui, custa a ti saber que ela vai voltar, ok? Então, pessoal, aqui é a mesma coisa. Saber que ela vai voltar é o sujeito desta oração, ok? Então, porque temos aqui uma oração infinita. Como eu já expliquei, oração infinita é quando tem o verbo no infinitivo. Então, torna-se uma oração infinita, ok, pessoal? Custa a ti. Então temos aqui verbo transitivo indireto, porque esta preposição a, ok? Esse verbo está exigindo esta preposição a ti, ok? Então aqui é um objeto indireto, ok? Porque esse objeto indireto está com uma preposição. Então, esse verbo custar está exigindo um complemento com preposição. Ok? Então, aqui é um objeto indireto. Ok? Entenderam aí, pessoal? Então, pessoal, é o seguinte, eu estou dizendo que esta oração infinita, ela funciona como sujeito de custar. Neste caso aqui dessa regência, tá, pessoal? Então, vamos seguir adiante. Pode acontecer, no entanto, nas variedades mais prestigiadas, o emprego de custar, no sentido de ser custoso, com sujeito representado por pessoa. Ok, pessoal? Às vezes o sujeito pode ser representado por pessoa. Sei que nesse mundo sucede tanta coisa esquisita que a gente custa acreditar. Carmo Bernardes. Então, pessoal, o sujeito aqui no caso aqui é a gente, custa acreditar. Então, pode acontecer, tá? Pode acontecer, no entanto, nas variedades mais prestigiadas, o emprego de custar, no sentido de ser custoso, com sujeito representado por pessoa. Ok, pessoal? Então, vamos aqui mais adiante. Temos aqui o verbo namorar. Estes verbos, pessoal, são os verbos que são mais usados
nas questões de regência, ok? É por isso que eu estou analisando estes verbos, porque estes verbos devem ser estudados, ok? Eles devem ser estudados. Por quê? Porque se você não estudar esses verbos, pode acontecer de você não conseguir resolver as questões, tá, pessoal? Pode acontecer. Verbo namorar. O verbo namorar exige complemento sem preposição. Então, pessoal, o verbo namorar exige complemento sem preposição. Então, se exige um complemento sem preposição, então já sabemos que este verbo é um verbo transitivo direto. Porque se não exige preposição, é um verbo transitivo direto, ok? E o objeto é um objeto direto. Então, tem alguma coisa aqui de você dizer é difícil? Regência é difícil? Não, pessoal, é só ver essa situação aqui. Temos aqui, Renato namora Camila. Então, Renato namora Camila. Qual é o termo regente? O termo regente aqui é o verbo namorar, ok? Verbo transitivo direto. E temos aqui o termo regido, que é Camila, objeto direto. Ok, pessoal? Então, temos aqui objeto direto. Aqui não tem muito o que falar, porque eu expliquei demais, pessoal, sobre isso aqui. Ele namora uma aluna do primeiro ano. Por quê? Veja só, eu vou dar uma ênfase aqui, porque tem muita gente aqui, quando fala sobre esse verbo, você está namorando com quem? Tem muita gente que pergunta, você está namorando com quem? Eu estou namorando com aquela menina, ou então quando é a menina, ela diz, eu estou namorando com aquele menino. Não existe isso, pessoal. Eu estou namorando aquela menina ou estou namorando aquele menino, ok? E a pergunta é, você namora quem? Não é você namora com quem, tá, pessoal? Então a ênfase é essa, tá? Então, pessoal, ouçam bem o que estou falando. Mas temos aqui, veja só, é aceito por alguns linguistas e gramáticos o verbo namorar no sentido de manter relação de namoro, num trânsito transitivo indireto, regendo a preposição com. Foi justamente isso que eu falei, pessoal. Mas assim, tem gramáticos que aceitam. Mas no meu caso, pessoal, eu estou dizendo na minha concepção, eu não dá para aceitar, tá, pessoal? Namora com quem? Com fulano, com ciclano, tá entendendo? Isso aqui é um assunto, às vezes, polêmico. Tem gramáticos que aceitam, mas no meu caso, assim, eu, pelo menos, quando eu estou ensinando, ou então quando eu estou falando sobre esse assunto, eu falo namora alguém, não falo namora com alguém, tá, pessoal? Esse uso pode ser explicado pela analogia que alguns falantes fazem com os verbos casar e noivar, que pedem essa preposição. Entenderam, pessoal? Temos aqui o exemplo. Fernanda namora com aquele jovem. Então, aqui, namora, nesse caso, esse verbo é o verbo transitivo indireto, porque pede um complemento com a preposição com, ok? Então, temos aqui o objeto indireto, com aquele jovem. Temos aqui embaixo, a analogia com casar e noivar fica mais precisa quando o complemento de namorar é coisa e não pessoa. Os falantes empregam esse verbo sem preposição. Jéssica namora aquele vestido. Entenderam, pessoal? Jéssica namora aquele vestido. Então, como é que eu posso dizer que Jéssica namora com aquele vestido? Então, aí o sentido é outro. O que é que, quando eu falo Jéssica namora aquele vestido, o que é que eu estou dizendo?
ela pode estar desejando aquele vestido, ela está observando aquele vestido, tá? Tem muita forma de falar nesse sentido sobre esse verbo namorar. Entenderam, pessoal? Por isso, na minha concepção, o verbo namorar, na minha concepção, não pode ser usado a preposição com. Mas assim, se alguns linguistas falam e gramáticos falam, então, assim, cada qual responde por si. Pelo menos eu estou falando da minha ideia aqui, tá, pessoal? Em síntese, namorar com alguém, namorar alguma coisa, ok? Então, em síntese, porque quando fala de namorar alguém, eles colocam namorar com alguém. Eu entendo que quando eles falam namorar com alguém, é no sentido de estar junto, por exemplo, casar e noivar, né? Eu acho que é nesse sentido, de estar junto, porque mesmo de qualquer forma, embora que você não seja casado, mas você está com uma aproximação com uma pessoa, tá? Então, é por isso que talvez, por essa síntese, né, tem essa situação, namorar com alguém. Mas assim, eu, na minha concepção, eu vou falar sempre, enquanto eu encontrar brecha na gramática, para eu falar, eu falarei dessa forma, namorar alguém, ok? Então, vamos adiante aqui. Temos aqui o verbo obedecer e desobedecer. Estes verbos exigem complemento com preposição a. Com preposição a. Ok? Então, aqui no caso, o neto, temos aqui o exemplo. O neto obedece ao avô. Quem obedece, obedece a alguém. Ok, pessoal? Obedecem a alguém. O neto obedece ao avô. Então, temos aqui o verbo transitivo indireto, porque temos um complemento seguido com a preposição a, ok? E temos aqui o objeto, que é o complemento, o objeto indireto, ok? Porque é um complemento com a preposição a, ok? Mesmo que fosse qualquer preposição, mas seria um objeto indireto, ok? Temos aqui o segundo exemplo. Ele obedecia às regras antigas, ok? A regras antigas. Obedecia a regras antigas. Então, temos aqui da mesma forma, verbo transitivo indireto, ok? Regras antigas. E temos o objeto indireto. Então, pessoal, até aqui, tem alguma coisa de difícil de você dizer, não estou entendendo? Aqui segue a mesma coisa, pessoal. Termo regente, obedecia, ou ele obedecia. O termo regido, as regras antigas. Aqui é o termo regido. Então, não tem, pessoal. É a mesma coisa, tá? Eles obedeciam a uma ordem recebida. Então, temos aqui, obedeciam, verbo transitivo indireto, e temos aqui, objeto indireto. O objeto indireto, pessoal, é todo o termo, tá, pessoal? É todo o termo. É todo o termo. Há uma ordem recebida. Isso aqui, pessoal, é um termo, tá? Se é um termo, é um objeto. Objeto indireto, tá? Por que objeto indireto? Isso aí, porque é um complemento que segue com uma preposição, tá, pessoal? Mesmo esses verbos sendo transitivos indiretos, eles admitem a voz passiva. O que é a voz passiva, pessoal? Temos aqui os exemplos. As ordens antigas eram obedecidas por ele. Então, qual é a voz passiva aqui? Quando
destaca sobre a voz passiva, obedecidas. Eram obedecidas. Por quê? Porque temos aqui o verbo no particípio, ok? Temos aqui o verbo obedecer no particípio, ok? O verbo obedecer está no particípio. Então, temos outro verbo dando ênfase para esse verbo, ok? Eram obedecidas. O que eram obedecidas? As ordens antigas. Então, temos aqui a mesma coisa, né? As regras antigas eram obedecidas por eles, ok? Eram obedecidas por ele. Então, aqui, pessoal, no caso é a voz passiva. Eram obedecidas, ok? Ficavam obedecidas. Tudo isso aí é voz passiva, tá, pessoal? Então, vamos aqui mais adiante. Aí, pessoal, muitas vezes você pergunta, e o verbo desobedecer? Segue a mesma coisa, pessoal. As regras eram obedecidas, as regras eram desobedecidas. A mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa. É só você trocar um verbo por outro, segue a mesma regra, tá, pessoal? Então, vamos aqui ao verbo pedir. Este verbo pode ser usado como transitivo direto ou transitivo direto e indireto. O objeto direto é representado por uma coisa e o indireto por uma pessoa. Temos aqui o exemplo. Fernanda pediu, que já temos aqui o verbo, né? Fernanda pediu licença e saiu. Então, temos aqui verbo transitivo direto. E temos aqui o objeto direto. Toda vez, como eu falei, toda vez que o verbo for transitivo direto, o objeto vai ser direto. E toda vez que o verbo for transitivo indireto, o objeto vai ser indireto. Ok? Então, temos aqui, Fernanda pediu licença e saiu. Objeto direto. Ok? Licença é o objeto direto. Ok? Porque e saiu já é outro termo. Ok? Porque aqui, e saiu, aqui é outra frase. Aqui não tem nada a ver, tá? Aqui não é regência. Regência é aqui. Fernanda pediu licença. E saiu já é outra, isso aí é o quê? Vamos supor, uma oração, porque como está sozinho, né? Uma oração, mas é a parte, mas não tem o complemento. Se não tem o complemento, então é só apenas uma frase, uma oração, tá? Uma palavra, tá? Aí, por esse motivo, não é assim, termo, objeto, nem aí só é apenas um verbo, tá? Uma palavra. Porque quando fala e saiu, temos aqui a conjunção e temos o verbo. Então aqui é outra coisa. Então é apenas licença que é o objeto direto, tá? Temos aqui Marcos pediu que todos saíssem. Então temos aqui verbo transitivo direto, que é o pediu, verbo transitivo direto. E temos aqui objeto direto, que todos saíssem. Então, esse que é aqui, isso aqui não é uma preposição, tá, pessoal? Isso aqui não é preposição. Muita gente pensa que é preposição, mas não é, tá? Ok, pessoal? Tudo bem até aí? Então, vamos aqui ao terceiro exemplo. Fernanda pediu dinheiro ao seu pai. Verbo transitivo direto e indireto. Aí muitas vezes você chega, mas rapaz, como é que eu posso saber se o verbo é transitivo direto ou indireto? Eu expliquei na outra aula, mas vou explicar novamente, ok? Então, o verbo transitivo direto e indireto é para ele não dizer assim, esse verbo é um verbo transitivo direto. Aí depois coloca embaixo, verbo transitivo indireto. Por quê? Porque aqui ele segue duas funções. Porque não tem dois complementos? Fernanda pediu dinheiro.
Se eu terminar essa frase aqui, pessoal, todo mundo vai entender. Fernanda pediu dinheiro. Pediu dinheiro. Não importa quem foi, mas pediu dinheiro. Pediu dinheiro. Aí quando falo ao seu pai, pediu dinheiro ao seu pai, aqui eu estou ampliando o complemento, tá, pessoal? Mas se eu falar da mesma forma, Fernanda pediu ao seu pai, aqui também é uma frase, uma oração completa, pessoal. Não é incompleta, é uma oração completa. Mas assim, ela quis dizer, esta oração quis dizer que Fernanda pediu dinheiro ao seu pai, não foi a outra pessoa, foi ao seu pai. Então isso aqui segue um verbo transitivo, direto e indireto por causa disso, porque temos dois complementos, tá, pessoal? Dois complementos. Temos aqui um objeto direto, que é coisa, dinheiro, e o objeto indireto, que é a pessoa, tá, pessoal? E temos aqui à frente, só se deve usar verbo pedir seguido da preposição para quando fica subentendida a palavra licença ou permissão depois dele. Pois este verbo sempre pede objeto direto. A palavra licença ou permissão que fica subentendida, ok? Temos aqui os exemplos embaixo. Pediu licença para sair. Ok? Pediu licença para sair. Pediu permissão para ficar. Tá? Então, temos aqui verbo transitivo direto com o complemento sem preposição e o objeto direto. Temos aqui pediu permissão. Pediu, verbo transitivo direto e permissão para ficar. Ok? Objeto direto. Ok? Então, pessoal, vocês observam aqui que a preposição para está após o objeto, ok? Se esta preposição está após o objeto, então esta preposição não serve para dizer que esse complemento é um objeto indireto. Entenderam, pessoal? Porque a preposição ela tem que estar antes do objeto para eu dizer que este objeto é um objeto direto ou indireto, tá, pessoal? Se a preposição estiver antes do objeto, este objeto é indireto, mas se a preposição estiver após ou depois do objeto, esse objeto continua direto, pessoal. Isso aí, pessoal, é casca de banana, pessoal. Isso aí é casca de banana, ok? Então, se liga aqui, ó, objeto direto, tá? Pediu licença para sair. Então, objeto direto. Não deixou de ser objeto direto, tá? É objeto direto. Mas se essa preposição estivesse antes, tivesse antes de licença, então aqui seria o quê? Um objeto indireto. Por exemplo, pediu para licença sair. Uma forma de dizer, tá, pessoal? Pediu para ela sair. Então, no caso aqui, pessoal, era um objeto indireto, porque pediu a alguém. Agora, no caso aqui, pediu licença para sair, então eu pedi licença para alguém. Entenderam, pessoal? Pedi licença para alguém. Então, pedi licença para sair. No caso aqui, é um objeto direto. Entenderam, pessoal? Então, eu agradeço a todos vocês que ficaram até agora. E temos mais verbos, tá? Para seguir com esse assunto. Então, eu peço que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho e até a próxima. Ok? Tem muito assunto para frente.